Olá, querido irmão, querida irmã, aqui que nos acompanha pela Alvorada Londrina, pela rádio, pelo Spotify e pelo YouTube. Eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus. Que bom estarmos juntos aqui hoje, mais um programa nosso, mais um podcast, mais uma oportunidade para tratarmos dos temas que são essenciais para a nossa vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida de oração? A leitura da Sagrada Escritura, o seu apostolado, a sua convivência com Deus, o seu convívio com Deus, a sua união com Deus. Temos feito um bom caminho aqui de reflexões, de meditações, de compreensões e entendimento da doutrina da igreja, dos temas que são próprios da vida espiritual, para que nos tornemos cada vez mais próximos de Deus, íntimos de Deus, amigos de Deus. No nosso podcast passado, nós falávamos sobre o tema da santidade e lembrávamos com o Concílio Vaticano II, e na verdade esse é o tema mais importante do concílio, não é? Que todos nós somos criados por Deus, absolutamente todos nós, criados por Deus para sermos santos. E santidade significa nos unirmos a Deus, estamos em comunhão plena com Deus. E também falávamos sobre a batalha interior que todos nós travamos para sermos santos. E hoje nós vamos continuar tratando sobre o tema da batalha espiritual. Só que tem alguns detalhes aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, que são armas que nós podemos usar nessa batalha espiritual, nesse combate espiritual. Então esteja conosco aqui até o final desse podcast, que nós teremos mais aprendizados para nos ajudarmos nesse caminho de santidade. Vamos pedir então o auxílio do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, agora nesse início do nosso podcast. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. E para nossa meditação de hoje, nesse nosso podcast, gostaria que você, se for possível, tomasse a Sagrada Escritura no capítulo 15 do Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nesse evangelho nós lemos o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho bastante conhecido de nós, não é? Esse evangelho em que Jesus se compara a uma videira e diz que ele é a videira verdadeira. E aqui fica muito claro para nós. Nós podemos ler e reler esse texto, e é bom que façamos isso, né? A gente lê, relê, reza com ele também e vai fazendo perguntas para nós mesmos. O método da leitura orante pode ser muito bem aplicado aqui, né? O que o texto diz, o que o texto diz em si mesmo, o que o texto me diz, o que o texto me faz dizer a Deus, o que o texto me faz viver. E se a gente usa esse método de leitura orante, nós podemos perceber coisas muito profundas aqui. E nós meditávamos no nosso podcast passado, eu lembrava agora no início que nós somos criados para nos unirmos a Deus, para estarmos em comunhão com Deus. E é justamente disso que Jesus está falando aqui.
Ele diz que todo ramo que não está unido a ele seca e é lançado no fogo. Então daqui a primeira coisa que precisamos perceber é que nós somos realmente criados para termos Jesus como a nossa fonte, a fonte do nosso ser. Por isso que São Paulo disse, nele, em Cristo, nós existimos, nos movemos e somos. A fonte do nosso ser, a fonte da nossa existência está em Jesus. Nos desligarmos dele, nos afastarmos dele, para nós é algo muito drástico. É uma tragédia, na verdade, porque nós vamos morrendo, espiritualmente morrendo. E o pecado mortal não é justamente isso. A doutrina da igreja nos diz que o pecado mortal é um rompimento que nós fazemos com Deus, com a comunhão com Deus. Nós nos desligamos dele. E é por isso que chama de mortal. Porque a fonte da nossa vida espiritual nos é desligada. Nos desligamos da fonte da nossa vida espiritual. Então, como que espiritualmente morremos? Depois podemos nos religar pelo sacramento da confissão, pela graça que nós recebemos nesse sacramento da confissão. Mas é interessante, sem mim nada podeis fazer, mas se estiverem ligados a mim, terão muitos frutos. Falávamos no mês passado sobre missão. Qualquer missão, para que realmente seja uma missão eficaz, se nós não estamos imbuídos do Espírito de Cristo, não estamos ligados a Ele, essa missão não dá frutos, não tem como dar fruto. Se nós olhamos para os santos, para a vida dos santos, nós vemos que os santos todos, quantas conversões eles conseguiram, quantas mudanças de vida, quantas coisas espetaculares eles fizeram, simplesmente pelo fato de estarem ligados a Cristo. Eles não apenas sabiam esse evangelho, mas eles viviam esse evangelho. João capítulo 15, versículo de 1 a 8. Então nós meditamos, até que isso se torne não apenas informações que nós adquirimos e que estão presentes na nossa vida, não, mas se torna o nosso modo de ser. Imagina só quantas coisas maravilhosas podem ser realizadas nas nossas vidas se nós passamos o nosso dia todo conscientemente conectados, ligados a Deus. Nós estamos muito conectados aí a celulares, às redes, às redes sociais, à internet, etc. Nós podemos cada vez mais experimentar nos conectar mais com Deus, permanecermos conectados com Deus, espiritualmente conectados com Deus, e aí vermos as maravilhas que podem ser realizadas nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Santidade, na verdade, é isso. Um santo é ninguém menos, ninguém mais do que alguém que permanece a sua vida inteira ligado, conectado com Deus. Que Deus nos conceda essa graça, a você e a mim. Amizade com Deus, isso é amizade com Deus. Quando nós não estamos com os nossos amigos, algumas vezes a gente até se lembra de algo que nós passamos juntos e fizemos juntos, ou estamos pensando, traçando projetos que podemos realizar em comum. E com Deus é exatamente assim também. E que esse nosso podcast seja um canal de graça de Deus para você, para todos nós, para nos ajudar nessa comunhão, nessa união, nessa conexão com o nosso bom Deus. Assim seja. Amém. Muito bem, então, nesse nosso podcast, nesse mês em que nós começamos o mês tratando sobre o tema da santidade, celebrarmos todos os santos, não é mesmo? E na verdade essa é a razão de ser da nossa vida. Fomos criados por Deus para sermos santos. Escreve no seu diário espiritual, coloca aí um post-it e cola na sua mesa, na sua geladeira, escreve lá, ou santos ou nada. A frase do Monsenhor Jonas que nós lembrávamos no podcast passado, né? Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais podemos ser, nós precisamos lembrar disso. O mundo precisa saber disso. Muitos católicos, muitos cristãos precisam relembrar isso. Fomos criados para sermos santos. Santidade é para nós, santidade é para você. Quando eu falo sobre esse tema, eu costumo falar para as pessoas, não é? Que quando nós falamos sobre santidade, que nós somos criados para ser santos, não significa que nós somos criados para sermos uma imagem. Porque o que nós temos dos santos são as imagens, né? A imagem de São Francisco de Assis, imagem do Padre Pio, imagem da Virgem Maria e por aí vai. Aí nós dizemos assim, esse é um santo. Tem até pessoas que
que são de fora da Igreja Católica, que não entendem isso e acham que quando nós estamos falando de um santo, estamos falando de uma imagem. Não. Quando nós estamos falando de um santo, estamos falando de uma pessoa que viveu, uma pessoa de carne e osso, como você e como eu, uma pessoa que viveu aqui, viveu com Deus e que viveu assim, uma vida extraordinária com Deus e deixou-se ser transformada por Deus, santificada por Deus. E Deus realizou grandes coisas na vida dessas pessoas. Mas o dia de todos os santos, a solenidade de todos os santos, nos lembra que todas as almas que estão no céu são almas santas. São almas santas. São santos, porque agora já estão completamente unidos a Deus. E isso é santidade. Vou repetir até a exaustão, porque esse é um tema que precisa ficar precisa estar nas nossas rodas de conversa dos amigos. Esse é um tema que precisa estar na conversa das pessoas que estão no ponto de ônibus. Esse precisa ser um tema que as pessoas precisam falar até mesmo quando estão em uma lanchonete aguardando o lanche ou o refrigerante vir. Esse tema precisa estar muito presente na vida dos católicos, dos cristãos. O tema da santidade, porque é isso que o Concílio Vaticano II pediu, que nós sejamos santos, que nós santifiquemos o mundo. Então esse tema precisa estar nas nossas conversas, no nosso imaginário, no nosso pensamento. Enfim, as donas de casa precisam estar pensando isso quando estão limpando as suas casas, né? As pessoas que estão vendendo pipoca na porta de um evento, sei lá onde, então tá pensando isso, né? Eu vou aqui fazer o meu trabalho do melhor modo que eu puder por Cristo, para a glória de Deus. Santidade é isso, não é? E nós não seremos santos sem um combate, sem uma batalha. Nós começamos esse tema no nosso programa passado e precisamos nos lembrar disso, né? Nós estamos num combate espiritual, né? Então nós lembramos Gaudium et Spes 19, fomos criados para a união com Deus, para a comunhão com Deus, para a santidade. Mas a santidade não é algo que se realiza nas nossas vidas sem uma batalha, sem uma luta, sem um combate. Precisamos lembrar disso também, não é? E vamos falar sobre isso nesse podcast de hoje. Mas antes de falarmos detidamente sobre o nosso combate espiritual, estamos falando que a nossa vocação é para a santidade, certo? Sim, é para a santidade. Só que existem alguns equívocos, alguns erros, alguns pensamentos errados sobre a santidade, que talvez você tenha. Eu mesmo já tive pensamentos errados sobre santidade e eu fui ajudado por alguém a corrigir esses pensamentos e a compreender o que a igreja ensina com santidade, o que o próprio Cristo também nos ensina sobre santidade. Então, por exemplo, vamos ver aqui alguns erros que, quando falamos em santidade, as pessoas têm na sua mente e até vivem e não progridem espiritualmente porque tem esses erros. E aí nós vamos ver como que a direção espiritual ela é importante para nós podermos resolver esses equívocos, clarear essas ideias equivocadas, esses erros que nós temos. Então, tem pessoas que entendem, imaginam, pensam e até vivem assim, achando que a santidade é ter um rigor de vida, não é? Então elas acham que santidade é quando elas fazem grandes mortificações, se mortificam muito, fazem grandes penitências, usam silício, usam a disciplina. Isso hoje não é tão comum, embora o uso do silício ainda exista, né? Mas o uso da disciplina, que era, né, um objeto que tinha umas garrinhas na ponta que a pessoa, em determinado momento do seu dia, usava para se flagelar, para causar uma certa dor no seu corpo. Isso era muito presente na vida religiosa há um tempo atrás na igreja. Hoje isso não é tão comum, pode ser que exista, mas não é tão comum, não é um hábito comum. Mas são exemplos de situações, de tipos de vida que as pessoas têm, que acham que isso é santidade. Então, quanto mais jejuns a pessoa faz, ela acha que é santa. Pessoas que fazem vigílias, não é? Que passam várias noites sem dormir. Então, veja, a santidade para essas pessoas está nas mortificações que elas fazem, nos jejuns,
nas dores que elas infligem a si mesmas, nos seus corpos, né, no sofrimento que elas têm, nas obras exteriores. Então esses são equívocos que as pessoas imaginam, e isso está presente. Outros erros de pensamento de santidade, né? Tem pessoas que... Essas são obras exteriores, essas primeiras que eu falava, não é? Agora tem pessoas que têm um outro equívoco, que são coisas mais interiores. Como, por exemplo, santidade é eu fazer muitas orações. Então, eu rezo... Sei lá, as pessoas descobrem que o Padre Pio rezava 15 rosários ou 15 terços por dia. Então ela vai... Nossa, eu vou rezar aqui 15 terços, 15 rosários no dia, não é? Ou várias novenas... ou várias outras orações que ela aprendeu, ou rezar, sei lá, 1000 Ave Marias, aí eu vou estar sendo santo pela quantidade de orações que eu faço. Ou a santidade está nas missas que eu participo de todas as missas, de missas todos os dias, e às vezes até mais de uma missa por dia, e é isso, por isso que eu sou santo, porque eu participo de várias missas, né? Ou em outros tipos de orações, de grupos de oração que tem. Então, como eu tô toda semana, ou todo dia praticamente eu participo de um grupo de oração, então é por isso que eu sou santo, não é? Ou porque eu recebo a comunhão sempre, por isso que eu sou santo. Santidade também não é isso, né? Calma lá que já vou explicar, não é? Essas são obras santas, sim, com certeza. São exercícios espirituais, mas a santidade não se resume a isso. Não é porque alguém faz isso que é santo, tá certo? E, na verdade, no fundo é isso. E depois também tem outros equívocos, que esses estão presentes principalmente nos sacerdotes, nos religiosos, que são aqueles que imaginam, que pensam que a santidade está em você rezar a liturgia das horas certinho todos os dias, e lá e tá no coro, que se chama, né, no grupo lá dos religiosos da casa para rezar. Ou a santidade está na vida solitária, no silêncio, não é? Em cumprir exatamente a regra do instituto, a regra de vida da congregação. E isso é santidade. Também não é. Também não é isso. Também pensar que isso daí, que a santidade é um equívoco, não é? Isso é um equívoco. Por quê? Porque tudo isso que eu disse, as mortificações, a vida de penitência, a vida rigorosa, não é? As várias orações que nós temos, a participação na missa, a recepção da Eucaristia, não é? O terço, o cumprimento da regra de vida, tudo isso são meios para a santidade ou frutos da santidade. Então, todos esses exercícios, esses elementos da vida espiritual, eles podem nos levar a ser santos, são meios. Ou uma pessoa que é santa, ela tem uma vida rigorosa, ela tem uma vida mortificada, ela faz penitências, ela reza muito, como por exemplo São Vicente Pallotti, que rezava 8 horas seguidas, né, por exemplo. Então podem ser frutos de uma vida santa, ou são meios que nos levam à santidade, ou são frutos de uma vida santa. Não são a santidade, entenderam? Ou são meios, ou são frutos de uma vida santa. Essa nossa reflexão aqui, ela está baseada em um livro que é um clássico da espiritualidade. Ele se chama O Combate Espiritual, não é? Quem nos acompanha pelo YouTube consegue ver esse livro, se você quiser adquirir ele. É O Combate Espiritual, as armas para conquistar a perfeição da santidade, de um padre teatino chamado Lorenzo Scupoli. Então, Combate Espiritual. E nesse livro ele trata sobre esses temas, que ele vai nos ajudar a desfazer esses equívocos, não é? Esses meios que eu disse, eles são bons para que a gente adquira força, para lutar contra os nossos pecados, para nos defender das tentações, para obter a misericórdia de Deus, enfim. Só que são meios. Alguém se apoiar exclusivamente neles e achar que eles são a santidade, isso é um equívoco, e isso impede que a pessoa de fato se torne santa, tá bom? Impede que a pessoa de fato se torne santa. Eu gostaria de ler aqui com você um trecho, né, é bem interessante isso, porque quando nós vivemos nesses equívocos, nem sempre a gente percebe, não é? Nem sempre a gente percebe que nós estamos nesses equívocos. Como é que a gente pode fazer então para perceber se eu ou se você, se nós estamos vivendo uma vida de santidade equivocada? O padre Lorenzo Scupoli,
ele fala aqui pra gente, tá aqui na página 11, primeiro capítulo. Ele diz assim: enquanto os erros e enganos estão envolvidas tais almas miseráveis, e quão longe estão da perfeição que buscam. Então são pessoas que buscam todos esses equívocos, esses erros que eu comentei aqui, são equívocos e são erros de pessoas que estão procurando ser santas. Claro que as pessoas que não estão procurando ser santas, elas não vão errar na consideração de santidade, elas não estão nem aí, isso não está nem chegando perto. Então, esses são erros de pessoas boas, entenderam? De pessoas que estão buscando. Então, se você está aqui nos acompanhando nesse podcast, você acompanha a Rádio Alvorada, significa que você é alguém que está preocupado com a sua vida espiritual. E como nós dizemos sempre no início desse podcast, no início desse programa, esse é um programa para crescimento da vida espiritual. E nós desfazermos esses equívocos e esses erros é ajudar no nosso crescimento espiritual. Então ele diz aqui, se essas pessoas estão pensando isso, estão equivocadas, estão nesses erros, elas estão longe da perfeição que buscam, da santidade que buscam. Essas pessoas são facilmente reconhecíveis por sua vida e costumes, e aqui é bastante interessante. Para que a gente descubra se nós estamos equivocados, estamos errados na santidade, o padre está nos sugerindo aqui, está nos orientando, está sendo um bom diretor espiritual, está dizendo assim: observa a sua vida, observa os seus costumes, os seus hábitos, se observe. Aqui se trata de algo que nós já falamos aqui nesse podcast, que é o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos observar, tá certo? Muito bem, então continuando aqui a leitura desse trecho do livro, em que o padre Lorenzo Scupoli, ele vai nos ajudar a perceber se nós estamos equivocados, nós estamos errando, considerando e vivendo equívocos sobre a santidade. Então, continuando aqui, ele disse para nós observarmos a nossa vida, os nossos costumes, os nossos hábitos, o nosso modo de ser. Por quê? Em todas as coisas, essas pessoas querem ser preferidas aos outros. Presta bem atenção. Porque em todas as coisas, essas pessoas que estão equivocadas no que diz respeito à santidade, querem ser preferidas aos outros. São caprichosas. Na verdade, elas estão vivendo para si mesmas, não é? Desobedientes e obstinadas em suas opiniões. Caprichosas, desobedientes, obstinadas em suas opiniões, são teimosas. Então elas estão sempre certas. E de repente você já pode perceber que você tem alguns desses traços aqui, não é? Eu sempre quero ser preferido aos outros, a minha opinião sempre vale. Eu tô pensando sempre mais em mim do que nos outros, não é? Eu sou um teimoso que eu não presto nem atenção no que o outro tá falando. Eu não tô pensando que ele também pode ter razão. Não, eu sempre tenho razão. Isso é sempre ocasião de briga. Então, pode ser que eu esteja em um caminho equivocado de santidade. Essas pessoas têm sempre os olhos abertos para observar e criticar outras pessoas. Esse espírito crítico, não é? Isso é muito presente também, não é? Então, a pessoa, ela tá sempre certa e os outros estão errados. Né? A minha mãe tinha um ditado para falar sobre isso. Ela falava que o macaco senta no próprio rabo e fica falando dos outros, né? E é um pouco isso mesmo, né? Então, a gente não percebe os próprios defeitos, as próprias fraquezas e fragilidades, e começa a olhar dos outros. A pessoa se torna cega. Já vamos entender daqui a pouco por que ela é cega. Esse aqui é um problema espiritual. Ela sempre observa e critica as outras pessoas, ao passo que se alguém as critica, veja bem que interessante, se alguém a critica, ainda que levemente, na opinião e estima que tem de si mesma, ou procura afastá-la das devoções costumeiras que ela tem, ela se aborrece, se perturba e se inquieta muito. Aqui na vida espiritual nós dizemos que ela é susceptível. Ela é frágil, mas não percebe. Então ela critica todo mundo. Tá todo mundo errado e ela tá certa. Só que quando alguém faz alguma correção, ainda que uma correção fraterna, alguma coisa que seja pro bem dela, ela acha ruim, ela fica zangada, ela fica triste, ela fica chateada, ela se revolta e por aí vai. Olha que coisa interessante, nós precisamos nos observar. Crescimento espiritual passa pela nossa auto-observação, pela nossa auto-percepção. Se nós estamos assim,
pode ser que nós estamos equivocados sobre o que é a santidade, tá bom? E se Deus... Aí agora vem uma coisa que Deus faz, não são mais os outros, agora é Deus. E se Deus, para reduzi-las, essas pessoas, ao verdadeiro conhecimento de si mesmas e ao caminho da santidade perfeita, se Deus envia dificuldades, doenças e perseguições, então essas pessoas revelam o seu fundo falso. Como o interior todo corroído, elas mostram o que realmente tem dentro delas, né? Porque elas se revoltam e não aceitam. Né? Então isso é muito comum. Então nós estamos querendo ser santos, mas de repente a gente fica doente. Ou alguém começa a nos perseguir, fala mal da gente, nos injuriar e etc. Então, e a gente se revolta, a gente não aceita isso com humildade. Mas Deus está permitindo, são provações que vão nos ajudar a crescer. O que isso revela? Isso revela que nós temos muita soberba, presunção. Isso é muito interessante, porque a soberba, o orgulho e a presunção nos cegam. Provérbios 3:34. Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. Isso é tão importante que depois São Pedro e São Tiago comentam sobre essa doença espiritual, sobre esse pecado capital que é o orgulho, que é a soberba. E eu imagino, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que a presunção, que é algo relacionado à soberba, é uma epidemia nos nossos dias. Porque as pessoas em geral estão achando que estão muito bem. Tá todo mundo pensando que tá bem. São os outros que estão ruins, mas a pessoa mesma, ela acha que tá bem. E na verdade é isso que o padre Lourenço está dizendo, não é? A pessoa ela é presunçosa, ela é soberba e por isso ela está cega, ela é cheia de vanglória e isso faz com que os seus olhos fiquem obscurecidos para si mesma, para Deus e para os outros. E isso, puxa, nós vamos cuidar tanto disso, porque realmente isso daqui impede a nossa santificação. Acabamos de ouvir Provérbios 3:34. Deus não vai conseguir santificar a pessoa, por quê? Porque ela acha que já é santa. Como é que Deus pode santificar alguém? Como é que Deus pode ajudar alguém que já acha que está pronto, que já acha que já é perfeito, que já acha que tem virtudes, que já acha que está fazendo tudo o que deveria fazer? Como é que Deus vai encontrar espaço para agir na vida dessa pessoa? Ele não vai conseguir encontrar espaço. Então Deus diante de um soberbo, diante de um orgulhoso, por incrível que pareça, Deus se torna impotente. É liberdade humana. A pessoa não vai abrir-se à graça de Deus. Então Deus vai poder realizar o que na vida da pessoa? Deus vai poder permitir, como Ele permite, né, as provações, as tentações, as dificuldades, para ver se a pessoa abre os olhos. Então Deus vai fazer isso, que é o que Ele pode fazer. Agora, agir de maneira direta na pessoa, Ele não vai conseguir fazer porque a pessoa está fechada, ela acha que está bem, ela acha que está pronta, ela acha que está santa. Então precisamos tomar cuidado com isso. E o Padre Lourenço tem uma frase que eu fiquei um pouco chocado com essa frase, mas é interessante. Nós já ouvimos essa frase em algum lugar, tá bom? Em um versículo bíblico, inclusive, não é? Ele diz assim: converte-se mais facilmente o pecador público do que o injusto que se cobre com o manto da virtude. Converte-se mais facilmente o pecador público do que um injusto que se cobre com o manto da virtude. Nós lembramos aquele evangelho do fariseu e do publicano. Os dois sobem ao templo para rezar e o fariseu tá lá exaltando as suas virtudes, falando dos jejuns que ele faz, do dízimo que ele paga, e tá falando: e eu não sou como obrigado porque não sou como os outros homens e não sou nem sou como esse publicano que tá aí. Jesus coloca o fariseu e o publicano para mostrar justamente esse contraste. E o publicano, né, o cobrador de impostos, que era tido publicamente como um pecador, não é? Então ele tá longe, ele se afasta e ele não tem, diz o evangelho, que ele não tem nem coragem de levantar os olhos e ele simplesmente diz a Deus: tende piedade de mim que sou um pecador. Tende piedade de mim que sou um pecador. E Jesus disse que este publicano que reconheceu a sua miséria, que reconheceu a sua indignidade, foi este que saiu justificado. Por quê? Porque ele humilhou-se,
Ele reconheceu a sua miséria. O fariseu não percebeu que, exteriormente, ele poderia até ser justo, santo, mas interiormente ele não era. Então ele era um soberbo que não conseguia reconhecer a própria miséria. E a vontade de Deus é essa, que nós reconheçamos o nosso, não é? Que nós reconheçamos a nossa indignidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Por isso que o evangelho, esse evangelho do trecho do publicano e do fariseu, termina dizendo, né? Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando nós reconhecemos a nossa miséria diante de Deus, aí Deus encontra um coração que Ele pode santificar, um coração que Ele pode transformar, um coração que Ele pode elevar. Todos os santos eram humildes. Eles reconheciam, sabiam quem eram, sabiam quem eram diante de Deus e sabiam quem era Deus diante deles. Precisamos de humildade. Muito bem. Então tudo isso nós vimos que não é santidade, nós vimos o que não é santidade, mas o que é santidade? Nós vimos a partir da Gaudium et Spes, número 19, com o Concílio Vaticano II, que santidade é união com Deus, mas o padre Lourenço Scupoli, nesse livro, Combate Espiritual, ele também coloca o que é santidade, na página 12. Ele diz assim: deves entender que a santidade não consiste em outra coisa além do conhecimento da bondade e da grandeza de Deus e da nossa nulidade e inclinação a toda espécie de mal, do amor por Deus e da indiferença por nós mesmos, da submissão não só a Ele, mas a toda criatura por causa dele, da renúncia total à nossa vontade, da total resignação à providência e de fazer tudo isso simplesmente pela glória de Deus e pelo puro desejo de agradá-lo. É interessante que o padre então coloca que a santidade é o nosso relacionamento com Deus, é a grandeza de Deus e a nossa pequenez. A grandeza de Deus e a nossa pequenez. E tudo que estiver no mundo, até mesmo as pessoas, são sempre meios aos quais nós vamos para chegarmos até Deus. E nós levando essas pessoas para estarem diante da grandeza e da glória de Deus. Glória é essa e grandeza é essa que também nos elevam para nos aproximarmos dele. O que Jesus fez? Jesus, que é Deus, né? É isso que nós chamamos na teologia de Kenosis. Ele se rebaixou, mas não simplesmente para ficar abaixado. Ele se abaixou para nos elevar. Então ele veio do alto da sua grandeza como Deus, da sua divindade, abaixou-se até a humanidade para tornar o ser humano divino. E isso é santidade. Muito bem. E essa batalha interior, que nós estamos falando de uma batalha interior, porque se dá no coração humano, não é? Nós somos um campo de batalhas, não é? Essa batalha interior é a mais difícil de todas, não é? Porque nós mesmos aqui somos combatidos, nós combatemos contra nós mesmos, não é? Estamos continuando o tema do podcast passado, certo? Você consegue se lembrar disso. Começamos esse tema da batalha espiritual no podcast passado, estamos continuando agora porque é um tema importante, não é? Por que é um tema importante? Falamos muito sobre combates e conflitos atualmente. Mas diante de todos esses conflitos que surgem na sociedade, no mundo e também no nosso país, nós não podemos esquecer que se existem conflitos e combates fora, é porque os corações antes estão em conflitos, estão em combate. E essa verdadeira batalha precisa ser travada. Lembramos algo que já falamos aqui. A paz fora só acontece se há uma paz dentro, uma paz interior. Por isso que esse combate interior ser travado com seriedade, não é? Com a seriedade que merece, precisa ser travado. E é por isso que estamos falando sobre isso aqui. E eu aqui como diretor espiritual da Rádio Alvorada, eu quero te ajudar refletindo com você sobre esses temas. Então, eu quero te ajudar também aí no seu combate interior, no seu combate espiritual. E nós estamos vendo aqui que um combate muito complicado e que nós temos muito difícil é contra o orgulho, contra a soberba, contra a presunção. De nós acharmos que somos muito bons, que os outros são ruins e que já estamos prontos, que já somos santos. Esse é um combate espiritual que precisa ser travado, tá certo? Que precisa ser travado. É um combate muito difícil, esse combate interior.
Sim, muito difícil. Só que é a vitória que mais agrada a Deus e a vitória que mais torna gloriosa o vencedor, diz o padre Lourenço Scupoli. Veja que interessante. O vencer a nós mesmos, essa batalha, vencer a nós mesmos, é o que mais agrada a Deus e o que mais dá glória àquele que vence. Portanto, não vamos desistir dessa batalha, vamos vencê-la. Ela vale a pena. Aliás, melhor do que valer a pena, esse combate, essa batalha, vale a eternidade. Vale a eternidade. Trata-se de uma renúncia total da nossa vontade. É uma dura guerra, é uma guerra bastante dura contra o nosso amor próprio. Esse amor próprio ruim, não é? Esse amor próprio que vem do orgulho. Mas temos 4 armas, já que estamos falando de combate, estamos falando de batalhas. Nessa batalha espiritual, nesse combate espiritual, o desarmamento não entra. É preciso ter armas aqui nesse combate, nessa batalha espiritual. Precisamos de armas aqui, porque senão nós não vamos vencer, tá bom? E nesse livro do combate espiritual, não é? Nós temos aqui o Padre Lourenço apresenta 4 armas nessa batalha que nós enfrentamos no nosso interior. Eu vou falar das 4, tá bom? E nós vamos comentar um pouquinho a primeira hoje nesse nosso programa, tá bom? A primeira é a desconfiança de si mesmo. Já deveríamos notar que nós temos uma confiança excessiva em nós mesmos, então nós precisamos adquirir uma certa desconfiança de nós. Segunda, confiança em Deus. Claro, não é? Não tem como nós sermos santos se nós não confiamos em Deus. Falávamos nos nossos programas passados sobre a pequena via da Santa Teresinha, a via do abandono, a via da confiança, não é? Quando confiamos em Deus, colocamos a nossa confiança, depositamos a nossa confiança em Deus, colocamos nele o nosso coração, estamos indo no melhor caminho. Terceira arma, alguns exercícios espirituais, e entre eles está a nossa boa formação do intelecto, formação doutrinal, sólida, séria. Depois também a formação da vontade, a virilidade da vontade. Precisamos formar a vontade, formar o nosso querer. Uma coisa é saber algo, outra coisa é querer aquilo que sabemos que é bom, que é para nós e que é de Deus. Então precisamos formar, precisamos entender aquilo que Deus nos pede para viver, saber e viver. Depois precisamos querer isso, então precisamos formar o intelecto, formar a vontade. Essa terceira arma, a quarta arma, oração. Esse nosso podcast falamos muito sobre oração. A oração é uma das nossas melhores armas na luta, no combate pela nossa santidade, tá bom? Então, desconfiança de si, confiança em Deus, exercícios espirituais, formação do intelecto, formação da vontade, oração. Essas 4 armas básicas do nosso combate espiritual. Desconfiança de si, não é? Nesses tempos de muita vaidade, de presunção, veja, já notou que realmente são tempos de muita vaidade, não é? Muitas redes sociais, as pessoas querendo ser vistas, querendo likes, querendo compartilhamentos e por aí vai. Isso vai aumentando muito a vaidade das pessoas, não é? Então as pessoas elas vão se enchendo de si, vão se inflando. Orgulho, soberba, vaidade, presunção, tá certo? Inclusive precisamos nos confessar mais desses pecados porque eles estão muito presentes, né? Estão muito presentes em nós. E sem uma desconfiança sincera em nós mesmos, nós podemos esquecer da vitória nessa batalha espiritual. Podemos esquecer de santidade, tá bom? Se nós não desconfiamos, é isso mesmo, se nós não desconfiamos de nós mesmos, se eu confio demais em mim mesmo, sabe, no que eu sei, no que eu posso, no que eu faço, se eu confio demais em mim mesmo, a batalha espiritual já está perdida. Inclusive, as menores tentações, as menores paixões já vão me vencer. Os menores desejos que aparecem, as menores insinuações do demônio já me venceram. Então, um soberbo e um orgulhoso, o demônio não precisa fazer quase nada com ele já faz tudo sozinho, praticamente. Uma pequena insinuação, sabe, uma pequena fagulha já vira um incêndio. Por quê? Porque ele confia demais em si mesmo. A soberba e o orgulho, né? Na verdade, o orgulho é a raiz de todos os pecados, na verdade, não é? O demônio é um baita de um orgulhoso, não sei se você sabia, mas na Idade Média, o demônio era pintado sem joelho. Por quê? Porque ele não se dobra, ele não se ajoelha diante de Deus, não se reverencia, não adora a Deus. Ele é um orgulhoso. Ele disse a Deus, não te servirei. Isso é orgulho, não vou te obedecer jamais. O orgulho
Então o orgulho é a raiz de todos os pecados. E é por isso que ele impede a santidade, ele impede o progresso na vida espiritual, ele impede que vençamos essa batalha. O contrário do orgulho é humildade, com certeza. A humildade é o fundamento da vida de santidade, já vimos isso aqui, né? Santa Teresa coloca a humildade como uma das bases, como uma das virtudes do orante, já vimos isso nos nossos primeiros podcasts. Mas uma coisa que nós precisamos saber e precisa estar presente sempre em nós, tá bom? Você e eu sempre precisamos saber disso daqui, tá? Essa é uma consideração que precisa estar sempre presente em nós. Nós somos naturalmente inclinados a uma falsa estima de nós mesmos. É isso mesmo. Como que naturalmente nós somos inclinados a ter uma falsa estima de nós mesmos. É por isso que nós confiamos tanto em nós. E essa é uma falta que é muito difícil de ser reconhecida e ela desagrada muito a Deus. Nós lemos hoje no Evangelho da Meditação que fizemos no início do nosso programa, João capítulo 15, versículo 5. Você pode pegar lá esse versículo e dar uma olhada. Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Eu vou partilhar com você algo da minha história. Quando eu era adolescente, que me deparei com esse versículo me incomodava muito. Quando eu ouvia ele, quando eu lia Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer, porque eu era muito orgulhoso. Eu era muito mais orgulhoso do que sou hoje. Então me incomodava muito. Eu falava assim, poxa, mas eu faço tanta coisa. Como assim que eu não posso fazer nada sem Jesus? Claro que eu posso. Eu faço a porção de coisa, eu era idiota, não é? Eu era um baita de um soberbo, estava cego e não percebia isso. E veja como isso é impressionante. E nessa época, realmente, eu já achava que eu era muito virtuoso. Eu já achava que eu era santo. E teve um dia que eu disse assim, nossa, eu não tenho mais nada para melhorar. Eu já melhorei tudo que eu posso. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas nós chegamos nesse ponto, sim. Então quando nós lemos ou ouvimos esse versículo, sem mim, você não pode nada. O que isso causa em você? Causa uma certa estranheza? Ou causa um conforto? Então, nós vamos nos conhecendo e sabendo o que está em nós, não é? O que está em nós. Nós precisamos... Veja só, quando nós vamos aqui, 2 Coríntios 3:5. Se você tem condições, pega aí a sua Sagrada Escritura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. São Paulo diz assim, aqui no versículo 5. Aliás, vamos pegar o versículo 4. É por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Aí vem o versículo 5. Por nós mesmos não somos capazes de, por nosso crédito, por nosso mérito, qualquer coisa como vinda de nós. A nossa capacidade vem de Deus. Então nós temos que ler, reler, reler. João 15, versículo 5, agora 2 Coríntios 3, 5. Para nós termos essa desconfiança em nós mesmos e termos confiança em Deus. Confiança em Deus, não é? Tudo é obra da graça de Deus. A Santa Teresinha repetia isso, né? Tudo é graça, tudo é graça. Nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Deus age na nossa vida, na vida humana, por meio de causas segundas, diz o Catecismo quando fala logo no início sobre a providência divina. Então a providência divina está na nossa vida, precisamos descobrir isso. E Deus pode nos conceder essa graça da desconfiança de dois modos. Ou Ele pode nos inspirar, Ele pode nos fazer perceber, como Ele já me ajudou fazendo perceber isso lá no passado na minha vida, e hoje ainda me ajuda, não é? Ou Ele pode permitir duras provações ou tentações. Então você entendeu? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,5, lembrando aqui você. Então, como Deus não quer nos perder, como Deus não quer te perder, então Ele vai nos ajudar. Ou Ele vai nos dar uma luz e fazer com que a gente perceba que estamos soberbos, que estamos orgulhosos. Ou Ele vai permitir tentações, duras tentações, tá certo? Porque como a pessoa é muito soberba, muito orgulhosa, o remédio precisa ser muito grande. Duras tentações ou provações, realmente. E aí a pessoa vai perceber então que ela precisa de Deus, é claro. Não sei como é que foi esquecer que precisa de Deus, né? Claro que precisa de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, a torcida do Flamengo precisa de Deus, não é?
Com a torcida do Flamengo eu quero dizer que todo mundo, né? Porque a torcida é a maior torcida do Brasil, né? Então nós precisamos de Deus. Só que Deus conta conosco. Espera de nós todo o esforço possível. Deus nos criou sem nós, diz Santo Agostinho. Mas Ele não nos salvará sem nós. Então Deus precisa de nós para nos santificar. Ele precisa de nós. Então tem 4 meios. Pensa, pera lá, vamos aqui com calma. 4 armas no nosso combate espiritual, na nossa luta espiritual. Nós estamos tratando da primeira, que é a desconfiança de si. E para adquirirmos desconfiança em nós mesmos, aqui o Padre Lourenço, nesse livro do Combate Espiritual, ele nos diz que tem 4 meios que são muito úteis para nos ajudar a conseguir essa santa desconfiança de nós mesmos. 4 meios que nos ajudam a ter essa desconfiança de nós mesmos. Primeiro, reconhecer nossa limitação e nossa incapacidade de sermos santos sozinhos. Pois é, veja, se a gente olha para nós mesmos, puxa vida, não é? O que nós podemos por nós mesmos? Imagina, às vezes não acontece, a gente pega o carro, sai de casa, o trânsito, alguém já passou na nossa frente, a gente já fica nervoso, fica irritado. A paciência já foi pros quiabos, como diria meu irmão, não é? Depois, não é? Sei lá, a gente pega uma gripe, e nos homens a gripe é um pouco mais grave, né, o Everton, né? Os homens a gripe é um negócio, alguém tem que estudar a gripe, né? Porque realmente a gripe dos homens deve ser uma coisa um pouco mais, é pior que o câncer, eu acho que Enfim, mas a gente tem pouca paciência quando nós estamos doentes, não é? Enfim, nós vamos vendo que realmente nós somos muito limitados. Nós somos seres limitados, as nossas capacidades são limitadas, não é? E santidade é algo muito grande. São virtudes heróicas, uma disponibilidade gigantesca, não é? Uma capacidade de doar-se, de dar-se, de sacrificar-se, que nós olhamos para nós mesmos e nós não vemos isso. Nós não vemos. Então, reconhecer a nossa limitação e a nossa incapacidade. Reconhecer, perceber, ver isso. Conhecimento próprio, autoconhecimento. Segundo meio para adquirir uma desconfiança de si. Pedir a Deus a santa desconfiança. Precisamos rezar. Senhor, dê-me a graça de uma santa desconfiança de mim mesmo. Ainda que você perceba, que você acha que você é o rei da cocada preta, como diria minha mãe, não é? Você não é. Então, mesmo que você ache que seja, pede a Deus, Senhor, me dê uma santa desconfiança de mim mesmo. Não pode falar rei da cocada preta, não, Everton. Tem que falar rei da cocada afrodescendente agora, né? Senão daqui a pouco eu vou ser processado, mesmo que eu seja preto, né? Preto, negro, agora não sei qual que tem que falar agora para ser politicamente correto. Já não sei mais, porque cada mês eles mudam, né? Enfim. Se a gente acha que é o rei da cocada preta, ou afrodescendente, que seja, não é? E nós não somos. Então precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-me a graça de uma santa desconfiança de mim mesma. De mim mesmo. Tá certo? Você tem que pedir. Nós temos que pedir isso, tá certo? Nós precisamos ser amigos de Deus. E Deus concede aos seus amigos essas graças que nós precisamos, né? Pedir com insistência, com persistência, com perseverança. Lembram daquela passagem da viúva e do juiz injusto? O juiz injusto fez justiça para a viúva porque a viúva foi persistente, foi insistente. Então nós vamos pedindo, Senhor, conceda-me a graça de uma santa desconfiança de mim mesmo. Conceda-me a graça de uma santa desconfiança de mim mesmo. Eu vou pedindo, e Deus vai me ajudando a ser humilde. Terceiro meio, cultivar o hábito de desconfiar de si mesmo. Exatamente. Nós vamos adquirir uma virtude. Então, sei lá, imagina aí, você está numa discussão com alguém. É sobre um tema lá que você acha que você sabe de tudo. Então, antes de você dar a sua opinião, primeiro pensa assim, bom, vamos ver se essa pessoa não tem algum ponto desse tema que de repente eu não pensei ainda, né? Ou que eu não sei, não estudei, ou não refleti suficientemente bem, tá certo? Ou de repente pode ser que ela tenha razão mesmo, que ela tá falando, eu vou pensar melhor sobre isso, de repente eu não pensei direito, entendeu? Então esse é um hábito que a gente precisa adquirir, né? Que é cultivar um hábito de desconfiar de nós em várias situações, para não dizer em todas as situações, não é? Então a gente vai se acostumando a sempre agir do mesmo jeito. Precisamos sair do piloto automático. Piloto automático na vida espiritual, na santidade, não. A não ser quando Deus nos coloca no piloto automático. Aí sim, que aí são altos graus de santidade, né? Sétima morada. Quem tá na sétima morada já tá no piloto automático, porque Deus e ele já estão perfeitamente unidos, quase que perfeitamente unidos, né?
o máximo de união que nós podemos aqui já estão, né? E aí então, aí sim, mas nós não, nós temos que estar ali sempre lutando contra as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e deixando Deus agir em nós, né, e nos santificar. Cultivar o hábito de desconfiar de si mesmo, ter consciência que nós temos essa forte inclinação para o orgulho, e saber que ao redor de nós, nas completas, que é essa oração, a última oração do dia que os padres fazem, nas completas de terça-feira, se não me engano, nós vemos primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, e lá São Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então nós temos vários inimigos que são muito mais antigos do que nós, muito mais espertos, muito mais astutos, e como diz o ditado, né, cochilou, o cachimbo cai. Precisamos prestar atenção. Não dá pra gente confiar tanto em nós mesmos assim, não. Então, primeiro, reconhecer nossa limitação e nossa incapacidade de sermos santos sozinhos. Segundo, rezar, pedir a Deus uma santa desconfiança. Terceiro, cultivar o hábito de desconfiar de si mesmo. Quarto, aproveitar as próprias quedas, as próprias falhas. Tem até um livro que tem esse título, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Os nossos pecados nos ensinam muito. Eles são para nós uma escola de santificação, por incrível que pareça. Não para aprender a pecar, pelo contrário, para saber o que não fazer. E olhar, quando a gente olha para o nosso passado, para os nossos erros, não é? Para os nossos pecados, nós vemos de onde Deus nos tirou. Deus é que nos tirou de lá. E nós podemos observar e falar, puxa vida, se não fosse Deus, meu Deus do céu, onde é que eu estaria? Não é? E quando nós olhamos para alguém, por exemplo, e vemos que aquela pessoa comete um pecado, o santo sempre nos ensina que nós podemos pensar o seguinte: se eu estivesse nas mesmas condições que essa pessoa, eu faria igual ou pior. Faria igual ou pior. E isso é verdade. Se a gente acha que não faria igual ou pior, estamos precisando justamente dessa virtude de desconfiar de nós mesmos, tá bom? Então são 4 meios dessa primeira arma na nossa batalha espiritual pela nossa santidade. Deus, que nos criou sem nós, não vai nos salvar sem nós. Ele precisa de nós. Nós vamos continuar, sim, com certeza, nos nossos próximos podcasts, falando sobre esse tema e comentando as outras armas, não é, as outras 3 armas que nos ajudam nessa batalha espiritual, tá bom? Mas agora nós estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast, do nosso programa, e vamos agradecer a Deus, é claro, pelas graças que Deus nos concede, porque se não fosse Deus, que seria de nós? Esse programa, se não fosse Deus, ele não existiria. Amigos de Deus. Seríamos amigos de quem? Né? Esse programa seria amigo de quem? Amigos do Everton? Não. Não é o Everton, não, né? Não. Eu sou amigo do Everton porque por Deus, que foi Deus que nos uniu, na verdade, não é? Estamos aqui na rádio por Deus também, não é? Você e eu estamos aqui nesse podcast, nesse programa, porque por Deus, foi Deus que nos uniu. A Rádio Alvorada existe porque por Deus, foi Deus que inspirou a criação dessa rádio também, não é? E por todas as graças que recebemos de Deus, nós agradecemos a Ele, agradecemos a bondade, agradecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua paciência conosco. O Senhor nos dá tempo, o Senhor espera que nós aos poucos vamos abrindo o nosso coração e vamos nos aproximando mais de Vós para agir em nós. Senhor, ajuda-nos, conceda-nos a graça de uma santa desconfiança de nós mesmos, de uma profunda confiança em Vós, Senhor. A graça da humildade, Jesus, que nós sejamos mansos e humildes de coração, como Vós sois, Senhor Jesus. Amém. E agora eu deixo a você uma bênção muito especial, e que você faça um bom caminho aí nessa sua batalha espiritual, que é diária, não é? É diária. Que você faça um bom caminho e que a graça de Deus te ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus. Nós nos encontramos na próxima terça-feira. Até lá.